Iniciando mais um tempo de culto ao Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Você que está conosco, sintonizado no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Hoje, dia 16 de outubro, estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida, é muito bom estarmos reunidos para cultuar ao Senhor. Fica desde já o convite. Quando você puder, venha ao templo adorar a Deus conosco, todas as quartas-feiras, neste horário, 8 da noite, 20 horas. Nós estamos também aqui no nosso prédio, aqui no nosso templo, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, nosso tempo de oração
com os nossos irmãos. Nossos irmãos estão aqui também em outro espaço, orando ao Senhor, apresentando ao Senhor as suas vidas. Hoje também acontece neste mesmo horário a reunião de líderes da nossa igreja, o conselho de liderança da nossa igreja, diretoria, líderes de ministérios, estão reunidos para preparar a agenda da nossa próxima Assembleia Ordinária, que acontece neste mês ainda, na última quarta-feira deste mês, dia 30 de outubro. Você pode já se preparar, se desejar. A nossa Assembleia, ela tem ocorrido de forma híbrida. Você pode vir ao templo para participar conosco, também neste horário, às 20 horas, ou pode participar de forma remota, mas não acontece via YouTube, acontece através de uma plataforma de interação remota que é a plataforma Zoom, aquela plataforma conhecida de videoconferências. Então, entre em contato conosco para que você possa ser orientado em como participar das nossas assembleias. Muito bem, se você não está acompanhando o culto ao vivo, está acompanhando em outro dia, em outro horário, também não tem problema, você é de igual modo muito bem-vindo. Se alguém te mandou este link, significa que esta pessoa está orando pela sua vida, está interessado em que você possa também ser edificado pela palavra de Deus. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui cultuando conosco, ao final desta celebração, não se esqueça, compartilhe este link com seus contatos, seus familiares, seus amigos, outras pessoas podem ser abençoadas, como nós cremos, você e eu seremos por este tempo diante da palavra do Senhor. Por falar em ser abençoados, nós queremos agradecer a Deus, porque estamos vindo de dias intensos, dias cheios, mas dias muito preciosos, dias especiais. O último final de semana foi histórico, já está gravado em nossos corações, quando nós pudemos agradecer a Deus, celebrar a Deus, adorar a Deus pelos 62 anos da nossa igreja. 62 anos de IBCT. Nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja dinâmica, nós somos uma igreja alegre. Sim, nós temos alegria de cumprir o chamado para o qual fomos criados, o chamado de compartilhar o evangelho, o chamado de alcançar vidas, o chamado de evangelizar. Você e eu, querido irmão, querida irmã, fomos resgatados em Cristo Jesus para dispor as nossas vidas, a fim de que outros também possam experimentar deste amor e possam também conhecer a Jesus. Se você não pôde estar conosco no templo nesses dias, volte aqui no nosso canal, procure as nossas transmissões. Eu não tenho nenhuma dúvida, você será abençoado em contato com este conteúdo. O conteúdo que está aqui no nosso canal desse final de semana, com certeza irá abençoar a sua vida. Pastor Ilquias Fábio foi instrumento de Deus para ministrar profundamente ao nosso coração. Que tempo extraordinário em tudo que nós vivemos aqui para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos então agradecer a Deus por isto. Feche os teus olhos, convido você a baixar a sua cabeça. Aí na sua casa, você deve estar talvez na sala, no seu quarto, ou se você está em outro ambiente, no trabalho, enfim, onde você está. Procure agora estar em silêncio na presença de Deus. Vamos à sua presença. Pai querido, Pai bendito, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. A tua bondade e a tua fidelidade se estendem de geração em geração. Grande é a tua fidelidade. Pai, muito obrigado por este final de semana simplesmente
extraordinário que o Senhor permitiu que nós vivêssemos como igreja. Nós somos felizes por fazer parte de uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupa em alcançar vidas, em evangelizar e que tem alegria em cumprir o chamado de Deus. Pai, que nós continuemos sendo sustentados pelo Senhor, que tenhamos o nosso foco ajustado para olhar para aquilo que o Senhor quer que nós olhemos, para enxergar os projetos, os planos de Deus para as nossas vidas. Coloca dentro em nós a chama do Teu Santo Espírito, reacende em nós a chama do Teu Santo Espírito, para que nós, avivados na Tua presença, com o avivamento que parte dos altos céus no nosso interior, possamos ser usados como instrumentos para que vidas possam professar a fé em Jesus. Nos abençoa, Pai, pelos próximos anos. Nós queremos caminhar de joelhos, porque sabemos que assim permaneceremos de pé na presença do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor nós tributamos a Ti. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar na palavra de Deus. O tema de hoje é um coração na direção certa. Eu pergunto a você, o seu coração está na direção certa? Nós ouvimos um pouco a esse respeito nestes dias de conferência. Ouvimos sobre o nosso chamado, ouvimos sobre a nossa missão, ouvimos sobre o quanto devemos estar implicados na missão que Deus tem para as nossas vidas. Por isso eu pergunto para você, o seu coração está na direção certa? Este é o tema proposto no livro Simplesmente Como Jesus, de Max Lucado. Você já sabe, esta é a literatura que tem servido de base, tanto para os roteiros dos PGMs da rede de adultos, quanto para os cultos de oração nestes meses. Você não conhece ainda um dos nossos PGMs? Você ainda não participa de um PGM? Você não sabe o que é PGM? PGM é Pequeno Grupo Multiplicador. Nós cremos que esta é uma estratégia que Deus nos dá. Não a única, não é a única, mas é uma delas. Uma estratégia para que nós possamos abrir os nossos lares, as nossas casas e ter sentado no nosso sofá alguém, sentado ou sentada na mesa de jantar da nossa sala de jantar. Uma pessoa ou mais de uma pessoa que possa ouvir a palavra de Deus, que possa experimentar de um ambiente seguro, de acolhimento, que possa estar em comunhão com outras pessoas, que possa professar a fé em Jesus. O que nós queremos é pregar o Evangelho. O que nós queremos é ver vidas se rendendo a Cristo. Porque nós queremos que esta é a direção certa de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. Quero ler 2 textos bíblicos que são sugeridos por Max Lucado, neste capítulo do seu livro, que fala a este respeito, e depois pensar a partir do comentário que ele escreve. Lucas capítulo 19, versículo 10, e Marcos capítulo 10, versículo 45. Você pode abrir a sua Bíblia, se desejar, nestes 2 textos. Lucas capítulo 19, versículo 10, e Marcos capítulo 10, versículo 45. Pode abrir, eu aguardo, e nós juntos vamos ler a palavra de Deus. Encontrou? Vamos então. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Marcos capítulo 10, versículo 45.
O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ao que Max Lucado escreveu. Nossa vida tende a ser dispersa, enredada por uma certa tendência, somente até que a próxima tendência chegue. Nós somos assim, de tendência em tendência, de novidade a novidade. Pronta para absorver a mais recente ou a mais rápida novidade, envolvida num projeto e depois logo em outro. Por vezes, vidas sem estratégia, sem objetivos, sem definição de prioridades, errantes, hesitantes. Somos facilmente distraídos pelas coisas menores e nos esquecemos das maiores. Uma das incríveis habilidades de Jesus era a de se manter em direção ao alvo, de manter-se firme em direção ao alvo. Sua vida nunca saiu da direção correta. Sequer uma vez encontramos Jesus descendo pelo lado errado do caminho. Ele manteve a sua vida na trajetória correta. Impressionante isso, né, meus irmãos? À medida que Jesus olhava além do horizonte do seu próprio futuro, era capaz de ver muitos alvos. Poderia ter sido um político revolucionário, poderia ter sido um líder nacional, poderia ter sido feliz por se tornar um professor e educar mentes, ou ser um médico e curar corpos. Jesus, entretanto, escolheu obedecer, ser o Salvador e salvar almas. Este era o propósito de Deus Pai para a sua vida terrena. O coração de Cristo estava implacavelmente focalizado na missão de salvar vidas. No dia que deixou a carpintaria de Nazaré, tinha um único propósito: a cruz do Calvário. Possuía um foco tão específico que suas palavras finais foram: está consumado. Está feito. Está acabado. Como nós lemos em João 19:30. Está consumado. Como é que Jesus pode dizer que estava tudo consumado? Ora, ainda havia, como ainda há, famintos para alimentar, enfermos para curar. Ainda era necessário instruir aqueles que não tinham conhecimento e amar os que não eram amados. Tudo isso ainda existe. Existem pessoas com fome, pessoas precisando de cura no corpo, às vezes na alma, às vezes no espírito. Pessoas que não são amadas, pessoas cujas vidas estão destruídas. Ainda existem muitas pessoas assim. Por isso, Max Lucado pergunta: como é que ele pôde então dizer que estava tudo consumado? É simples, diz Lucado. Ele havia cumprido a tarefa que lhe fora designada. O coração de Jesus estava na direção certa. O seu compromisso terreno estava cumprido. Eu pergunto a você: você não gostaria de poder dizer o mesmo? Não gostaria de fazer uma retrospectiva da sua vida e saber que cumpriu com aquilo para o qual você foi chamado? Você tem cumprido o propósito da sua vida? Você tem cumprido com aquilo para o qual Deus o tem chamado? Repito, nós saímos de um final de semana no qual ouvimos bastante a esse respeito.
Como é que está o seu nível de distração? Tenho pregado algumas vezes a esse respeito aqui na igreja. Tenho dito que nós, e eu também, nos distraímos muitas vezes, com muita facilidade, com isto. A cultura do entretenimento, ela tem nos absorvido de uma forma muito feroz. Sem perceber, nós dedicamos minutos, horas ao entretenimento. Ao celular, às séries, aos filmes, ao lazer. E percebam, não que isso esteja errado ou seja ruim, entreter-se ou divertir-se, não. Mas o quanto isto tem impactado outras áreas da nossa vida, o quanto isto tem impedido que nós nos dediquemos a outras e principais realidades na nossa vida, o quanto isso tem tirado o nosso foco da direção da nossa vida, do foco da nossa vida, da direção correta em que o nosso coração precisa estar. Perceba, de que maneira você acha que as coisas teriam mudado se Jesus tivesse escolhido ser servido ao invés de servir? O texto de Marcos capítulo 10, palavras de Jesus, aquelas palavras que estão lá em Marcos 10, 45, também são palavras de Jesus. Quando ele diz o Filho do Homem, ele está falando acerca de si mesmo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, imagine se fosse o contrário. Imagine se Jesus Cristo tivesse vindo ao mundo com a decisão de apenas ser servido. Como nesta cultura que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, parece ser a tônica que nos rodeia. As pessoas querendo ser servidas a todo tempo. Cada vez mais nós buscamos a satisfação das nossas vontades. Cada vez mais nós buscamos uma vida de facilidades. E eu digo isso muitas vezes, né? Não é ruim querer uma vida boa. Não há nada de errado nisso. A grande questão é quando nós passamos a tratar a vida cristã nesta mesma toada. Querendo uma vida cristã fácil. Querendo uma vida cristã realizando o mínimo necessário. Querendo uma vida cristã cômoda. Querendo uma vida cristã sem exigências. Querendo uma vida cristã sem renúncias. Querendo uma vida cristã sem abnegação. Querendo uma vida cristã sem sacrifícios, sem entrega. Querendo uma vida cristã sem cumprir o nosso chamado. Nós somos tão absorvidos por essa cultura, nós somos levados tão ferozmente a buscar desenvolver culturalmente uma vida cômoda, de facilidades, buscando facilitar ao máximo a nossa vida em todos os aspectos, que nós transferimos isso para a nossa realidade eclesiástica, cultural, discipular, cristã. Nós passamos a considerar a nossa vida cristã também a partir desse paradigma. E sabe o que acontece, meus queridos? Nosso coração vai se distanciando da direção correta. E nós também, no que tange a nossa vida cristã, no que tange a nossa experiência religiosa, no que tange a nossa experiência eclesiástica, nós vamos passando a querer ser servidos pelos outros, pela igreja, pelos líderes da igreja, do que servir. O grande mestre, o único que poderia reclamar a condição de ser servido, o único, disse que veio para servir. Ora, nós não declaramos, nós não dizemos que somos discípulos de Jesus. Meus irmãos,
se você é um discípulo de Jesus, se você aprende com Jesus, como não estar disposto a renunciar à sua própria vida, a renunciar à sua comodidade, a renunciar à sua vontade, até mesmo a sua própria vontade, para cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. A vida cristã não é uma vida de facilidades. A vida cristã não é um passeio no mundo. Nós estamos no mundo para guerrear, nós estamos no mundo para lutar, como diz o apóstolo Paulo, não contra a carne, não contra o sangue, não contra as pessoas que não pensam igual a nós. Nós estamos no mundo para guerrear contra as hostes infernais, contra os principados e potestades que estão no ar, contra a influência maligna presente neste século. Nós estamos no mundo para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos no mundo para pregar o Evangelho. Nós estamos no mundo para servir a Deus, cumprindo o nosso chamado. E como nós ouvimos, com alegria. Alegria de cumprir o chamado. Eu quero te perguntar, meu querido irmão, com sinceridade, com honestidade, responda no seu coração. Você acredita que existe um chamado de Deus para a sua vida? Acredita realmente nisso? Você acredita que Deus tem algo para você fazer, para você realizar, que Deus tem uma missão para você? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o chamado que Deus tem para você? Você está vivendo o chamado de Deus? Você está vivendo o propósito de Deus para você? Você está cumprindo a missão de Deus para a sua vida? Ou você está se perdendo em coisas pequenas? Ou você está sendo enredado por coisas menores? Está deixando que a sua vida se perca em coisas que devem ser apenas tangenciais e não essenciais na sua vida? O nosso foco, a direção do nosso coração deve ser aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, para que o seu reino seja expandido, para que a igreja possa avançar. Como o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não podem deter a igreja, não podem deter o avanço da igreja. Nós somos chamados para trabalhar pelo Senhor, trabalhar, como nós já vimos, com o Senhor, para que a igreja possa avançar. Isto é cumprir o nosso propósito, isto é cumprir o nosso chamado. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para como temos regido as nossas vidas, ou vivido as nossas vidas, olhar para a obra que Deus fez em nós, na pessoa de Jesus, para a obra que Deus tem feito. Nós não podemos viver na mesmice de uma vida puramente religiosa. E vejam, entenda bem o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que a vida religiosa é ruim, ela é boa, ela é necessária, mas a vivência religiosa, ela pode se tornar um fim em si mesmo, se ela não nos levar a algo mais, se ela não nos conduzir a cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Não se trata apenas de vir ao templo, de servir no ministério, de contribuir com as suas ofertas, de ser uma boa pessoa, de ser correto naquilo que você faz. Não se trata apenas de ser um bom crente, embora isso seja importante. Se trata também de ser, de fato, um discípulo de Jesus. Um bom crente não faz outros discípulos de Jesus, necessariamente. Um discípulo
faz. Porque um discípulo tem o seu foco ajustado, tem o seu coração na direção certa. E sabe que além de se preocupar consigo, ele está no mundo para cumprir a missão que Deus lhe deu, de forma intencional, deliberada. Por mais que custe isso, por mais que custe a ele isso, conduzir outras pessoas a Jesus. Quando você era pequeno, alguém deve ter perguntado para você: o que é que você quer ser quando você crescer? Você lembra dessa pergunta? Você lembra o que é que você respondeu? Eu, quando era bem pequenininho, não lembro quantos anos eu tinha, acho que 4 ou 5 anos. Perguntaram o que eu queria ser, eu disse que eu queria ser motorista de ônibus. Eu achava o máximo ser motorista de ônibus, você, um ônibus já imenso naquela época, 4, 5 anos, volante grande. O que eu queria ser era motorista de ônibus. Bom, hoje eu até acho que posso, com a carteira D. Nunca dirigi, mas talvez ainda me aventure em algum momento. Diferente do que eu sou hoje, Não sei se você hoje é aquilo que você dizia que queria ser quando criança. Às vezes sim, às vezes não. Mas em relação à experiência com Deus, quero te perguntar: à medida que você tem crescido na experiência com Deus, o que é que você tem ouvido dele? O que é que Deus tem dito ao seu coração? O que é que tem brotado no seu coração? O que é que você deseja fazer para ele, ser para ele? Ore sobre isso. Dedique algum tempo de oração, de súplica, de meditação diante do Senhor, de silêncio na presença de Deus, para que o Senhor possa falar claramente ao seu coração a respeito do que Ele tem, do chamado que Ele tem para a sua vida. A despeito daquilo que você não sabe sobre o seu próprio futuro, uma coisa é certa: o Senhor deseja que você contribua com o seu bom plano, ou seja, com o plano dele, o plano de Deus, falando a outras pessoas a respeito do Deus que as ama e do Deus que anseia levá-las ao lar celestial. Ainda que você não saiba qual é o seu chamado específico, qual é o plano específico de Deus para a sua vida, e você pode descobrir qual é, mas ainda que você não saiba, ainda que plano é, você pode ter certeza disso. Deus quer usar todos nós, seus discípulos de Jesus, para falar a outros do plano da salvação. O plano de Deus é salvar seus filhos, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não deixemos de interceder pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Vamos permanecer firmes neste propósito de oração. Vamos falar de Jesus às pessoas. Vamos, com alegria, cumprir o nosso chamado para evangelizar. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus mantenha o seu coração na direção certa, não de ser servido, mas de servir. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar, meus queridos irmãos. Quero pedir que você esteja em oração pela nossa igreja, oração pela vida de todos aqueles que fazem a Igreja Batista Central de Taguatinga. Quero pedir que você esteja em oração especialmente pela vida do nosso irmão David Cantanhede. Nosso irmão, inclusive, nos ajuda sempre aqui
na preparação das nossas transmissões de quarta-feira, tem nos abençoado muito. Nosso irmão, recentemente, mês passado, foi aprovado no seu concílio de exame com vistas ao ministério pastoral. E exatamente daqui a 10 dias, no dia 26 de outubro, um sábado, nós queremos convidar você a estar conosco. Será o culto de ordenação do nosso irmão ao ministério pastoral. Será aqui no templo da nossa igreja, às 19 horas. Tenho certeza que ele, a sua família, bem como nós, a igreja, ficaremos muito felizes com a sua presença. Então, coloca desde já aí na sua agenda, sempre um lembrete no celular para não esquecer. Dia 26 de outubro, sábado, às 19 horas, culto de ordenação ao ministério pastoral do nosso irmão David Cantanhede, pastor David Cantanhede. Que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão. Nós temos orado e, se tudo ocorrer bem, ele assumirá, já é líder do ministério infantil da nossa igreja, mas assumirá como pastor de crianças também esse trabalho como pastor, ministério pastoral na área de crianças da nossa igreja. Aliás, o conselho da nossa igreja, como eu disse no início do culto, o conselho de líderes da nossa igreja está reunido neste momento, está preparando a pauta da nossa assembleia, e um dos assuntos da pauta da reunião do conselho e da assembleia é exatamente este, o ministério auxiliar da nossa igreja para pastoreio das nossas crianças. Estejam em oração pelo restante da reunião que está acontecendo, estejam em oração pela nossa assembleia, e se você puder, participe conosco. Se você é membro da igreja, é o seu dever participar da próxima assembleia do dia 30 deste mês. Quero pedir também que os irmãos estejam em oração. Amanhã pela manhã eu estou viajando para a cidade de Manaus para participar nesse final de semana do Congresso Regional Multiplique lá do estado do Amazonas. Vou participar quinta e sexta do Congresso Multiplique lá e no sábado e domingo também de um congresso missionário ali em uma das igrejas batistas da região. Então, estejam em oração por esta viagem, pelo congresso. Nós tivemos o nosso aqui regional recentemente e foi uma grande bênção. E agora, o povo lá, manauara, tenho certeza também será muito abençoado por este tempo de despertamento, de congraçamento e de capacitação. Estejam em oração pelo nosso congresso lá e também por esta viagem. Vamos então apresentar as nossas vidas em oração. Se você quiser, como nós fazemos todas as quartas-feiras, coloque o seu motivo de oração aqui no chat. Nós vamos orar pela sua vida, apresentar a sua vida diante do Senhor. Vamos encaminhar esses motivos de oração para o ministério de oração da nossa igreja, para que outros irmãos possam também interceder por você e pelo seu motivo. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer a Deus porque o Senhor nos tem sustentado na tua presença. Obrigado por tudo que temos experimentado como povo de Deus. Obrigado por este final de semana inesquecível. Por tudo que experimentamos, que ouvimos, que aprendemos, pelos desafios que foram trazidos, pelo alcance de vidas, pela salvação, pelo acolhimento, pelo compromisso, pelo desprendimento, pela alegria de cumprir o chamado. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por esta festa maravilhosa que nós como igreja podemos viver. Continua sustentando o teu povo. Continua sustentando a vida do pastor Euquias Fábio lá em Caldas Novas, o seu ministério. Continua, Senhor, abençoando nós aqui na igreja, para que continuemos com o nosso coração na direção certa, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos tem chamado. Deus, abençoa o teu povo que está em casa. Visita cada um, cada necessidade. Senhor, visita neste instante, visita agora cada coração que está conectado conosco. Visita agora, ó Pai.
que não haja nenhuma distração, nenhum ruído, que nada venha impedir a comunhão de cada um de nós com o Senhor. Que possamos experimentar da Tua presença agora, através da oração. Toque em nossos corações, ó Deus. Ouve a nossa súplica, até mesmo aquelas que não foram verbalizadas ou escritas. O Senhor conhece o que vai dentro de nós. Ouve, Senhor, o nosso coração. Mesmo quando nós não conseguimos traduzir em palavras, nós sabemos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Pai, nos apresentamos diante do Senhor, humildemente, e quebrantamos o nosso coração na Tua presença. Olha para os enfermos, para os enlutados, para os encarcerados, para os desempregados. Oramos, ó Deus, pelos Teus filhos, pedindo cura, libertação, oportunidade de emprego. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos pela nossa campanha de missões nacionais, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, cada coração. Pedir que o Senhor possa conduzir, ó Deus, cada ação. Que nós levantemos uma oferta, Deus, de amor para a glória do Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando a reunião do conselho da nossa igreja que está acontecendo. Continua nos conduzindo, ó Pai, de modo a que todas as decisões ali encaminhadas para a Assembleia possam transparecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Continua abençoando a vida do irmão David. Tempo tão especial da sua ordenação. Que bênção, que bênção. Nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, te adoramos por tudo. E agora pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco e sobre nós permaneçam, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida, que você possa estar engajado em tudo aquilo que a igreja está promovendo para o seu crescimento, para a sua edificação. Um último recado. Atenção, irmãs, mulheres, você, mulher, não esqueça, próximo sábado, dia 19, ali no sítio Quincadona. Sítio Quincadona é um espaço muito conhecido da nossa igreja, onde geralmente nós realizamos os nossos retiros espirituais no período do carnaval. Neste sábado, durante todo o dia, uma programação especial apenas para mulheres. Encontro de mulheres. Se você não fez ainda a sua inscrição, corra, faça o quanto antes, porque as vagas, elas são limitadas. Entre em contato conosco através do nosso número de WhatsApp, da nossa secretaria, e tenha todas as informações e faça a sua inscrição. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.